Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Juliana Guimarães e é um prazer ter você aqui comigo neste espaço virtual criado justamente para conversar com você. Bom, eu sou atualmente mestre e doutoranda em design e dedico os meus estudos a entender como o design e a inovação podem apoiar pessoas com mais de 50 anos a empreender e criar soluções para os desafios dessa faixa etária. Por isso, este espaço, que vem a ser a Escola Criativa. Mas o que é isso, né? O que é a Escola Criativa Lab 50 Mais? Bom, é um espaço de aprendizado e troca dedicado aos empreendedores maduros e a todos os interessados no mercado ocupado pelas pessoas com mais de 50 anos. Aqui neste canal nós vamos ter videoaulas, entrevistas, conteúdos práticos, tudo para te ajudar na jornada do empreendedorismo na maturidade. O nosso formato de aula combina justamente com o que você está vendo aqui nesse momento: slides didáticos e materiais de estudo numa linguagem bem tranquila, uma linguagem bem fácil, porque o nosso objetivo é tornar o aprendizado leve e envolvente aqui nessa escola, neste Lab 50 mais. Lab de laboratório, ou seja, o que a gente faz em laboratório? Nós testamos, nós aprendemos, nós compartilhamos. E é esse o meu objetivo aqui com o Lab 50 mais, ok? Agora, todo canal precisa ter um propósito. Não apenas um canal, mas a nossa vida precisa ter um propósito. E aqui, o propósito deste canal é capacitar e inspirar pessoas com mais de 50 anos a tirarem as suas ideias do papel, aproveitando sua experiência de vida e também orientar empreendedores que, como eu, ainda não estão na faixa dos 50 anos, mas que podem enxergar uma nova oportunidade para atender ao mercado das pessoas com mais de 50 anos. Como atender essas pessoas? Criando novos produtos e serviços voltados para os consumidores sêniores. Então é importante a gente estar atento a essa oportunidade. Não estou falando, então, só com um grupo específico. Minha intenção aqui não é falar só com você que tem 50 anos ou mais, mas também com você que tem menos de 50 anos, mas que também tem o desejo de tirar os seus sonhos do papel e embarcar na jornada do mundo empreendedor. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você que ainda não tem 50 anos o valor deste público, o valor dessas pessoas. E eu não estou falando de dinheiro, obviamente, se você vai empreender, a gente espera que tenha algum retorno financeiro disso. Mas o meu objetivo aqui não é ensinar ninguém a ficar rico, né? Não é te vender nenhum curso para te ensinar a vender curso, não, como se diz aí, né? O pessoal brinca muito na internet assim. O meu objetivo aqui não é esse, tá bom? O meu objetivo é preparar você, preparar a sua mentalidade, preparar o seu mindset. O Lab 50 mais, ele nasceu justamente dessa urgência, desse preparo. Preparo de quem? Preparo de profissionais que, que desejam atuar nesta sociedade aonde há um envelhecimento crescente, um envelhecimento crescente. E, principalmente, mostrar através destes profissionais que é necessário inovar para o público maduro. Não é nem necessário apenas, mas é necessário e é possível. E, como qualquer trabalho, tem a sua recompensa. É recompensador. Então, é necessário, é possível e é recompensador inovar e criar produtos e serviços para pessoas com mais de 50 anos. Mais para frente nós vamos entender melhor o que vem a ser produtos e serviços, mas é, o significado é literal. Produtos, por exemplo, um telefone é um produto. Né? Um telefone é um produto físico. E o que vem a ser um serviço? Um serviço vem a ser
O que vem a ser o serviço? Por exemplo, uma aula de pilates. Você não sai dali com um produto físico em mãos. A aula em si é o produto. A aula em si é o serviço. Então é sobre isso que nós vamos discutir aqui neste canal, ok? Mas vamos além, vamos avançar um pouco nessa discussão e entender o que você vai encontrar aqui especificamente. Bom, o que nós vamos ter? Conteúdo sobre empreendedorismo, sobre design, sobre inovação, sobre economia prateada. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse conceito, sempre explicado de forma muito clara, sem jargões complicados, para que você possa aplicar diretamente no seu negócio ou no seu futuro projeto. Caso você ainda não tenha, né, você fale comigo, Juliana, mas eu ainda não tenho um negócio, eu tenho interesse em me tornar um empreendedor ou uma empreendedora. Perfeito. Este espaço aqui também foi pensado para você e principalmente para você que está começando do zero. É a melhor forma de se começar, é do zero. Cavar na rocha, ser uma folha em branco para iniciar uma nova jornada. Obviamente, utilizando todo o conteúdo, toda a bagagem que você tem na sua vida. Então, o que nós vamos ver aqui nesse canal? Vamos ter estudos de caso de empreendedores que começaram, né, com mais de 50 anos. Vamos ter diversas dicas a respeito do pensamento em design. Eu não estou falando aqui de fazer post para Instagram, tá? Obviamente, né, que o Instagram hoje é uma mídia muito utilizada para se vender produtos e serviços. Isso não posso, né? Eu não vou desvalorizar, não vou desmerecer o espaço que as redes sociais hoje ocupam no mercado. Isso é importante e nós também vamos falar sobre isso aqui. Só que, focando no termo design, hoje é uma palavra aplicada em diversos contextos, mas eu estou falando de pensar design. E o que é design? Design é uma palavra que significa desenho. Então, nós vamos aprender a desenhar essas estratégias, desenhar este pensamento empreendedor, desenhar novos produtos, desenhar novos serviços. E onde a gente vai encontrar esse conhecimento todo? Bons livros, bons conteúdos disponíveis online, vídeos, palestras, tudo que a gente puder extrair alguma ideia, algum insight que nos leve a um resultado legal, que nos leve a uma discussão interessante a respeito da criação de novos produtos e serviços para pessoas com 50 anos ou mais. Nós vamos também estudar livros, ok? Livros super interessantes para quem deseja empreender ou para quem já empreende. Mas a proposta também é de uma escola, então compra em qualquer escola. Também vamos ter aqui trabalhos práticos, né? Não estou falando de prova. Pode até ser algo interessante, né? Se você topar, a gente pode fazer, né, uma prova aqui também mais tranquila para colocar esses conhecimentos em prática, né? Nós também vamos dar dicas e dados atualizados sobre o mercado de trabalho, o mercado da longevidade e muito mais, ok? Muito mais. Mas o que vem a ser a economia prateada? Eu quero te apresentar aqui um panorama geral dessa ideia, tá? Da economia prateada, porque talvez você nunca tenha ouvido falar nessa economia, né? Que existe uma economia chamada prateada. Então, nós vamos falar sobre isso um pouco para esse vídeo aqui eu estou tentando te convencer a, no seguinte sentido, né, de que esse mercado ele é muito bom. Ele é muito bom e ele é pouquíssimo explorado. Então, eu estou tentando te convencer com este vídeo, vou te mostrar dados reais, que essa é uma oportunidade de negócio para você. Novamente, meu intuito aqui não é te vender nenhum curso, é mostrar que existe uma oportunidade que poucos estão enxergando, poucos estão valorizando. E como eu sei disso? Eu estou pesquisando sobre essa oportunidade na faculdade e decidi criar esse espaço para ampliar a visão das outras pessoas, porque talvez o meu trabalho de faculdade, de doutorado, não vai chegar até você, mas esse vídeo vai.
E é através desse vídeo que eu quero te mostrar a oportunidade que está se abrindo, não apenas para quem tem 50 anos, mas para quem, né, como eu já falei, como eu, ainda não tem 50 anos, mas pretende enxergar o poder inovador do empreendedorismo. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que vem a ser essa economia prateada. Então, de forma geral, o que é a economia prateada? É todo o conjunto de produtos e serviços consumidos pelas pessoas com 50 anos ou mais. O outro nome que se dá para isso é a economia da longevidade, e ela é impulsionada pelo envelhecimento populacional. Esse termo, eu não tirei da minha cabeça, eu não li em um outdoor. Esse termo, ele foi criado, ele surgiu inicialmente no Japão e rapidamente ganhou o mundo para definir essa fatia específica do mercado voltado à terceira idade. E qual que é a importância global desse mercado? No mundo inteiro, a economia prateada já movimenta um alto valor financeiro. Eu quero abrir aqui um parênteses, porque eu falei anteriormente que o meu intuito aqui, né, o meu objetivo não é te ensinar a ficar milionário, até porque eu não sou milionário. Mas o que nós vamos fazer aqui é entender este mercado e entender que existe a possibilidade de se criar novos serviços voltados especificamente para essas pessoas. Se você vai ficar rico com isso ou não, eu espero que fique. Eu espero que fique, eu espero que você seja extremamente bem sucedido com os seus negócios. Mas o meu objetivo aqui não é te ensinar a ficar milionário, né? Mas vamos lá, vamos focar agora aqui na importância global dessa economia prateada. Falando de nível mundo, então globalmente, o poder de consumo das pessoas acima dos 60 anos ultrapassa 15 trilhões de dólares por ano. Esse valor, entenda isso, esse valor ele é muito maior do que muitos PIBs de diversos países desenvolvidos. Recentemente, uma pesquisa indicou que até mesmo 17 trilhões de dólares de poder de compra desse público nos mostra o quão forte ele tem se tornado. Então, só para a gente aqui fazer uma comparação, porque eu gosto muito de comparar, porque eu acredito que fica bem ilustrativo na nossa mente. Eu acho mais fácil da gente entender algumas coisas. Então, para efeito de comparação, só nos Estados Unidos, o mercado da terceira idade fatura mais de 3,4 trilhões por ano. Ou seja, o que isso significa? A longevidade ela está redefinindo a economia global, redefinindo a economia global e com isso criando novas oportunidades de negócios em diversos setores. É por isso que eu te falo que você hoje tem uma grande oportunidade nas suas mãos. Você que tem mais de 50 anos tem uma grande oportunidade. A vida não para depois que a gente se aposenta, ou ela não precisa parar depois que a gente se aposenta. Obviamente, a pessoa com 50 anos, às vezes, não é nem aposentada ainda, mas já está vislumbrando aquela aposentadoria. E necessariamente você não precisa parar, né? E você que ainda é mais jovem e não se abriu a ao desejo de começar um negócio próprio, talvez este seja um bom momento para você, né? Talvez este seja um excelente momento para você. Só que vamos falar agora a nível Brasil, né? Nós já entendemos, já deu para ficar bem claro que no mundo esses trilhões de dólares devem fazer uma diferença bruta, né?
Mas e no Brasil? O que está acontecendo aqui? Gente, basicamente o Brasil está passando por uma transformação demográfica que é histórica, uma transformação demográfica histórica. De acordo com o censo, né, de 2022, realizado pelo IBGE, aqui no nosso país já somos mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. É muita gente. 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos aqui no Brasil. Esse número cresceu 57% desde 2010 e não para de subir. Porque eu não sei se você reparou, mas hoje em dia não nascem tantas crianças como nasceu na época dos seus pais ou dos seus avós. Casais que hoje em dia têm um, dois, três filhos já é muito. Eu, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu tenho um filho só. Que de vez em quando vocês vão ouvir os barulhinhos dele aqui no canal, que é o meu estagiário, né, o Artuzinho. Então, o número de pessoas mais velhas tendem a subir, já que nós não temos mais tantos nascimentos como no passado. E esse número, né, esse 57% desde 2010, isso nos leva a outras projeções. E essas projeções elas indicam que até 2050, um em cada três brasileiros estará na faixa dos 60 a mais. Um em cada três. É muita gente. Agora, 10 anos à frente, 2060, até 2060, há uma estimativa de que 25% da população do Brasil terá mais de 65 anos. Ou seja, um em cada quatro brasileiros será um idoso. Aqui no Brasil, a geração 50 a mais, ela movimenta cerca de 2 trilhões de reais por ano em consumo. Então pense nisso, pensa comigo aqui. 2 trilhões de reais anuais em gastos com produtos e serviços. Isso significa que esse mercado da economia prateada, lembre-se desse termo, aqui no nosso país é um mercado gigantesco e quase ninguém está falando sobre ele. Esse segmento da economia prateada, ele já representa mais de 30% do total de consumidores em diversos setores da nossa economia, daqui no Brasil. Mesmo assim, muitas empresas ainda não focam nessa faixa etária de forma adequada. Segundo especialistas, apesar dos idosos brasileiros consumirem 1,6 trilhão por ano, eles ainda não são o foco principal da maioria das marcas. Sabia disso? Muitas marcas não se preocupam em atender o público mais velho, o público idoso. Consequentemente, há muito espaço para inovar e atender melhor este público. Entende? Esse é o meu ponto. Esse é o meu objetivo aqui. Abrir os seus olhos, te preparar, te apresentar ferramentas do design, ferramentas criativas de pensamento inovador, de como inovar, de como testar novas ideias de forma prática, rápida, eficiente, para esse público. Um público que marcas famosas ainda não se atentaram para ele. E algo muito interessante é que serviços que são serviços e produtos desenhados para pessoas com mais de 50 anos, atendem todas as outras faixas etárias. Mas um serviço ou um produto voltado especificamente para um jovem não atende a faixa etária das pessoas com mais de 50 anos ou lá na frente um idoso. Como se diz, esse é o pulo do gato. Então, você pode estar pensando aí,
né? Você que ainda não tem 50 anos, mas eu vou ficar preocupado em fazer serviço para pessoa, desenhar um serviço ou oferecer um produto para uma pessoa mais velha. Eu vou me preocupar com o jovem, que é espontâneo, que, que, que é mais impulsivo às vezes, né? Dependendo do caso. Mas às vezes você está com o foco errado. Você pode estar com o foco errado. Se você focar num público mais velho, você consequentemente pode atingir o mais jovem. E como se diz, né? 2 objetivos em um só, em apenas uma ideia. Isso é extremamente relevante, principalmente para o assunto que nós estamos levantando aqui, que é de empreender, de começar a empreender, ou às vezes de aperfeiçoar um empreendimento que você já tenha. Tem uma consultoria especializada, a Data 8, ela liberou alguns dados, né? Alguns dados aqui que apontam que além do movimento, né? Além do valor movimentado pela economia prateada no Brasil, né? Essa economia ela abrange mais de 54 milhões de pessoas como público consumidor. Então, além do dinheiro que essa economia gira, movimenta, né? Ela tem um público de mais de 54 milhões de pessoas. E é esse público com mais de 54 milhões de pessoas que pode dobrar nos próximos anos, devido ao envelhecimento. O envelhecimento populacional e ao aumento da renda das pessoas mais velhas, que também é um fato, também é algo que pode acontecer. Ou seja, nós estamos diante de uma oportunidade única de negócio aqui. E quem sair na frente na criação dessas soluções, desses produtos para pessoas maduras, poderá aproveitar um mercado que é trilionário e que está em expansão. Isso aqui extremamente forte quando a gente pensa em escala de oportunidade. Novamente, eu não estou te fazendo aqui uma falsa promessa de que você vai ficar milionário fazendo algum produto ou serviço. Não é isso. Meu objetivo aqui não é te ensinar isso, a ficar milionário fazendo produtos para pessoas de terceira idade, mas é te apresentar formas de se criar produtos e serviços que atendam especificamente o mercado das pessoas mais velhas. Sendo você uma pessoa da faixa etária de 50 ou mais, sendo você abaixo dessa faixa etária. Se você tem 50 anos ou mais, está dentro, né, desse mercado já da economia prateada pela sua propriedade, né, por você já ser um consumidor com mais de 50 anos, eu diria que você tem uma vantagem enorme, porque você sabe aquilo que pessoas com a sua idade precisam. Nós que ainda não temos essa idade, nós corremos atrás da informação. Tem como eu saber, me informando, estudando, pesquisando, buscando. Você já sabe por estar vivendo isso, por às vezes ter ido em alguma loja ou ter comprado algum produto que você se desiludiu, que você não gostou, um serviço que foi péssimo, que claramente não foi desenhado para alguém da sua idade. Às vezes você tem alguma limitação física, algum problema de saúde e se deparou com tantas situações que não atenderam você quando a gente fala de produto e serviço. Então você sabe muito bem a sua realidade e aquilo, e a sua dor pode se transformar em solução. Você pode usar a sua dor para desenhar uma solução para as pessoas da sua própria faixa etária. Então, assim, vamos sair na frente com essa ideia. Isso tem um potencial enorme. Nunca houve no nosso país tantos brasileiros com mais de 60 anos no mercado de trabalho. Sabia que essa curiosidade ela é fantástica. Nunca houve tantas pessoas com mais de 60 anos trabalhando como agora. Até porque, gente,
as condições de tratamento de saúde, medicação, alimentação, né? Tudo isso influencia para que a nossa vida se prolongue por mais tempo, permitindo Deus, obviamente. Só que quando a gente pega essa informação, né, de que nunca houve pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho, a gente vê, olhando para o ano passado, a quantidade de pessoas com mais de 60 anos ativas no mercado de trabalho, ela ultrapassou a marca de 8 milhões de pessoas. É um recorde histórico. Obviamente, eu não estou falando aqui de pessoas que trabalham, né, pessoas com mais de 60 anos que trabalham porque querem, né? Trabalho é trabalho, né? Você trabalha por necessidade. Obviamente que dentro desse número tem casos de pessoas que estão em situações mais delicadas, né, financeiramente, que precisam estar aí na luta, em trabalhos mais pesados, digamos assim, e pior remunerado, né? Tem muitas pessoas nessas condições. Dentro desse universo aí de 8 milhões, com certeza é um recorte assim com, com um recorte populacional com diversas camadinhas ali. Não estou falando que são 8 milhões de pessoas que estão no bem bom da vida. Não é disso que eu estou falando. Mas fato é, pessoas que com mais de 60 anos estão bem fisicamente para estar no mercado de trabalho. Isso é um recorde histórico para o nosso país. E por que que isso está acontecendo? Nós temos aqui alguns motivos, né? Nós temos aqui alguns motivos. Primeiro, o Brasil enfrenta um envelhecimento populacional mais rápido do que o esperado. E muitas pessoas desejam ou precisam, como eu já falei, continuar ativas. Então, esse é o primeiro motivo. Temos um envelhecimento populacional rápido e, dentro desse envelhecimento, nós temos pessoas que desejam e pessoas que precisam continuar ativos no mercado de trabalho. Segundo motivo, a reforma da Previdência de 2019 aumentou a idade mínima de aposentadoria, empurrando os brasileiros a trabalharem por mais tempo. Eu não vou nem me prolongar aqui, será que a gente vai aposentar ou não, no caso da minha geração, né? Será que a gente vai aposentar ou não? E esse rombo aí no INSS? Eu não vou nem entrar em detalhes políticos sobre essa questão. É mais para a gente focar no mercado da economia prateada mesmo, ok? Então, além desses dois motivos, muitos aposentados também buscam novas ocupações de negócios para complementar a renda ou para realizar sonhos que foram, às vezes, adiados ao longo da vida. Então, tem gente que trabalha com coisas que era o sonho da vida, mas por questões de ter que sustentar a família, questões de essa profissão é melhor remunerada do que a outra, que eu sempre quis. Essa pessoa adiou, né, alguns sonhos e partiu para outras carreiras, outras ocupações, né? Então, hoje, aposentados, elas decidem explorar estes sonhos, tirar esses sonhos do papel, tornar às vezes um hobby em algo que ela possa vender, né? Vender ou distribuir de alguma forma. O fato é que a antiga ideia de aposentar aos 60 anos, né, e ir descansar, essa ideia está se transformando, né, cada vez mais. E hoje muita gente vê a maturidade como uma fase de reinvenção profissional, seja através de novos empregos, ou seja através do empreendedorismo, que é justamente o tema aqui que a gente quer tratar. O empreendedorismo 50 mais, ou seja, o empreendedorismo na maturidade, que está em alta. O empreender na maturidade está em alta. Dados do Sebrae nos mostram que quase metade daqueles 53 milhões de empreendedores no Brasil tem mais de 50 anos. 49% desses 53 milhões de pessoas que empreendem no nosso país têm mais de 50 anos. Ou seja, aproximadamente 26 milhões de empreendedores no país
já passaram dos 50 anos. E não são apenas negócios antigos mantidos por pessoas mais velhas. Ah, é uma lojinha que eu fui herdando, era do meu avô, do meu tataravô e hoje está comigo. Não, não, não é isso necessariamente. Eu estou falando aqui que dessa porcentagem, 7,3% dos novos empreendedores de pequenos negócios têm mais de 65 anos. 65 ou mais, né, obviamente. Ou seja, empreendedores 50 mais estão criando novas oportunidades de negócios, novas empresas, novas startups em plena terceira idade. Em plena terceira idade. E por que você deve empreender depois dos 50 anos? Muitos profissionais optam por abrir o próprio negócio após 50 anos como uma forma de ter mais liberdade, de aplicar a sua experiência acumulada e, às vezes, até mesmo realizar um sonho profissional, como eu já havia mencionado aqui. Alguns usam a reserva financeira, né, da, da aposentadoria ou da rescisão de trabalho para investir em um empreendimento, né? Investir no seu próprio sonho, em vez de parar de trabalhar. Então a pessoa não quer parar, ela quer continuar, mas dessa vez ela vai investir em si mesma. E hoje nós temos, além, né, dessa questão da economia prateada, nós vivemos em uma era de transformação digital. E pode surgir uma dúvida diante desse cenário, né? Onde os 50 mais se encaixam nesse mundo tecnológico? E a resposta é simples. A resposta é: se encaixam como protagonistas e consumidores ativos. Cada vez mais as pessoas estão maduras, né? Aliás, cada vez mais as pessoas maduras estão conectadas e usando a tecnologia no dia a dia. E prova disso é o crescimento gigantesco de idosos nas redes sociais nos últimos anos. Por exemplo, entre 2015 e 2022, o número de usuários brasileiros, obviamente, né, de 65 a 75 anos no Instagram cresceu quase 5.000%. Isso mesmo, 5.000%. Houve também um aumento de 886% de idosos no YouTube e 707% no WhatsApp no mesmo período. No mesmo período. Então, diante desses dados, fica muito clara a urgência de atuarmos no mercado 50 mais. Por que escolhemos esse público, né, aqui no canal, então? Por todos os motivos. É uma população que cresce rapidamente, né? O envelhecimento acelerado é o que a gente está tendo hoje no nosso país e no mundo, né? E com isso gerando uma urgência por soluções em diversas áreas do mercado, né? Em diversos setores, saúde, automobilístico, é, enfim, qualquer setor que você pensar no mercado de trabalho precisa de melhoria, de urgências em soluções específicas para o público 50 mais. Qual outro motivo? Representa um enorme mercado, um mercado pouco explorado, um mercado grande, porém pouco explorado, com alto poder de consumo, com necessidades específicas e que não estão sendo atendidos. Então, a oportunidade para nós, né, para você que tem mais de 50 anos, para nós que não temos, mas temos a visão de que é necessário atender vocês, essa oportunidade está servida à mesa para nós. Outro motivo importante, a longevidade ela traz uma nova mentalidade. Pessoas com 50, 60, 70 anos, elas querem aproveitar a vida, elas querem aprender, elas querem trabalhar por prazer, elas querem consumir, elas não querem ficar paradas. Ou seja, há uma demanda por produtos e serviços adequados a essa fase. E além disso, há um outro fator motivador: combater o etarismo. Talvez você não saiba o que é etarismo, mas eu te explico. É o preconceito de idade.
Por muito tempo, o mercado ignorou ou retratou de forma bem estereotipada os consumidores mais velhos. E agora chegou o momento disso mudar, porque eles estão se tornando a maioria no mercado. Aqui no Lab 50 idade não é sinônimo de limitação. Você é extremamente capaz. Você tem uma bagagem criativa, uma bagagem de repertório, de história, de experiência. E só por isso você já está na frente de muitas pessoas. Eu não estou falando aqui, gente, de apenas uma bagagem acadêmica. E, obviamente, não estou dizendo que o conhecimento acadêmico não importe, mas aliado a ele, se você tiver ou não, você tem a sua experiência de vida, você tem a sua experiência de anos de trabalho. E essa experiência que você tem, ela pode se converter em novos produtos, em novos serviços. Então, idade não é sinônimo de limitação. Experiência, maturidade, história de vida são ativos, ativos que você pode usar a seu benefício, ativos poderosos. Nós vamos mostrar aqui ao longo dos vídeos do Lab 50 vamos mostrar casos, estratégias em que a senioridade foi um sinônimo de inovação e, e de sucesso. Aqui nesse espaço, o etarismo não tem vez. Nós estamos abrindo este canal, este espaço virtual para a criatividade, para o empreendedorismo sem idade, tá bom? E o que vem mais para frente, porque esse vídeo aqui foi só o começo, só quis te dar um panorama geral do cenário que nós temos hoje. Nos próximos episódios aqui do canal, nós vamos mergulhar em estratégias práticas, nós vamos aprender a identificar oportunidades para o mercado 50 nós vamos aprender a usar ferramentas criativas de design, passo a passo, né, de como usar essas ferramentas, de como validar as suas ideias de negócio com clientes, né, mais velhos, ou se você é essa pessoa com mais de 50 anos, como você valida essas ideias para a sua própria faixa etária e muito mais que nós vamos explorar aqui neste espaço na Escola Criativa Lab 50 E é por isso que eu quero te convidar, se você achou esse vídeo interessante, se você achou relevante a proposta que eu estou trazendo aqui, de nos prepararmos para atender a este público que está cada vez mais crescente, inscreva-se aqui no canal para não perder os próximos vídeos, ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado, sempre que uma aula nova for ao ar, porque nossa ideia aqui não é apenas fazer vídeos, mas sim fazer aulas. E se você conhece alguém, se você tem um amigo, um parente ou um colega que possa se interessar pelo empreendedorismo na maturidade ou em criar soluções, né, para pessoas na maturidade, pessoas com mais de 50 anos, compartilhe esse vídeo e o canal com eles. Vamos espalhar esse conhecimento e vamos formar essa rede de pessoas que acreditam no potencial dos 50 tá? Lembre-se, nunca é tarde para aprender, empreender e inovar. A experiência de vida é um grande capital. E aqui no Lab 50 nós valorizamos demais isso. Você com mais de 50 anos pode tudo. Pode começar um negócio, pode transformar sua comunidade, pode realizar um sonho antigo. E você que é mais jovem, como eu, pode se beneficiar de formas incríveis ao ouvir e a se envolver com pessoas maduras em seus projetos. Então, junte-se a nós nessa missão de eliminar as barreiras da idade e construir um futuro em que a criatividade e o empreendedorismo não tenham data de validade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um texto com todos os dados que eu te passei aqui ao longo do vídeo de hoje. Assim você pode rever e compreender melhor essa oportunidade que está aí à sua frente. Tudo tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá!